Bom dia! Tudo bem, coleguinhas? Iniciando esse vídeo, hoje é 4 de março, 11h15 da manhã. Vou ter que correr aqui para fazer um feijãozinho pro maridão que está chegando de viagem. Oh, eu morro de saudade. Mas faz parte, né, gente? Então, disse assim, por que não gravar lá pro canal, né? Tem muita gente aí que pesquisa como fazer um feijão. O meu, geralmente é um feijão simples pro dia a dia, que eu faço, congelo, para facilitar na questão do dia a dia, porque trabalhamos fora, então como tem essa questão de trabalhar fora, então você tem que ter praticidade. Antes de começar essa receita, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, né? Indique para os amigos, não esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo no meu canal, óbvio, clique lá no sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão, tá certo? Então, para começar com alegria, uma chuvinha, né? Maravilhosa, que tá um tempo muito chuvoso. Mas vamos começar logo a receitinha, é uma coisa muito prática, rápida. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo a minha praticidade. Qualquer coisa eu volto aqui ensinando a vocês fazerem aquele temperinho caseiro, né? Pra facilitar seu dia a dia aí, que serve para o feijão, para carne, entre outras coisas, tá? Então, sem mais delongas, bora começar. Já começando aqui, eu tô com a minha panela de pressão, tá? Essa panela é de 4,5 litros. Coloquei ali uma água para esquentar, para facilitar a pressão por causa do horário, que daqui a pouco eu tenho que me organizar para ir trabalhar. Aqui eu tenho na pia meu tempero caseiro, que eu vou trazer esse conteúdo para vocês, porque facilita muito no meu dia a dia, ele é super completo. Óleo, porque eu não tenho banha, a minha banha acabou, vou até providenciar hoje. A minha banha acabou, então eu vou colocar um pouquinho de óleo, porque as minhas carnes não são gordurosas. Então, para facilitar na selagem da carne, eu vou usar um pouco do óleo, tá? As carnes já estão escaldadas. Eu deixei aproximadamente umas 2 horas de molho, né? Carne de sertão, charque, como vocês queiram aí chamar. Calabresa, bacon, carne de fumeiro, um pedacinho e toucinho e um pedacinho de mocotó. Por que, gente, que eu vou colocar essas quantidades aqui? Porque eu tô colocando aqui o meu feijão, que já tá de molho, já tem mais ou menos umas 2 horas, com um pouco de vinagre e água quente. As carnes eu escaldei 2 vezes, eu acho que eu já falei, né? E tinha deixado de molho também. Então aqui eu tenho mais ou menos uma xícara de carne, mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, de carne de sertão, tá? Esse pedacinho aqui, tá vendo que não tem muita gordura do bacon. Aqui são capas de toucinho, tá bom? Que foi, eu fiz até caseiro, com a carne de porco que eu tinha, salguei e eu mesma fiz. Aqui, se eu não me engano, é carne de fumeiro, mas tá escaldada também esse pedacinho. Como eu falei, para 1,5 xícaras de feijão. Aqui, ó, mocotó. E aqui uns pedacinhos de calabresa, mais ou menos meio gomo de calabresa, tá certo? Então, para começar, o que é que eu vou fazer? Selar todas essas carnes. Na panela de pressão, vou ligar aqui meu fogo. Pronto, né? Vou selar essas carnes aí. Vou colocar o óleo. Tá? Não muito, só mesmo para ajudar na questão da selagem da carne. Espero esquentar um pouquinho. E lógico que a gente vai começar a colocar, eu coloco logo bacon para poder dar ajudada a derreter a gordura, caso tenha. Que ele tá bem sequinho. O toucinho, as capinhas de toucinho que eu fiz. Tinha uma carne de porco que eu tinha, né? E aí eu vou selando toda essa carne, tá? Vamos aí pro passo a passo. Bom, eu já coloquei aqui todas as carnes, inclusive a calabresa, tá? Ó, tá um pouquinho escuro, gente, porque infelizmente eu tive que fechar a janela por conta da chuva, aqui molha. Então eu tô selando todas essas carnes, exceto o mocotó ainda não dei essa selada. Vou deixar aqui
essas carnes dando uma seladinha em fogo médio para baixo, né? Para que a gente consiga selar toda a carne, inclusive a calabresa, tá? O feijão que eu tô usando é o feijão picaldo, mas a safra desse feijão vem um pouquinho escuro. Eu não gosto de feijão escuro, não. Gosto de feijão bem clarinho. E aí, como ele vem um pouquinho escurinho, eu deixei ele de molho. E ele tá levando também um pouquinho mais de tempo para cozinhar. Então eu quero refogar bem essas carnes, que é o certo. Você, toda vez que faz qualquer tipo de comida, o segredo também é esse, pelo menos foi o que minha mãe me ensinou. Refogar bastante os temperos na carne, os temperos em qualquer coisa que você venha a cozinhar, no frango. Enfim, fica ao critério de vocês quererem acrescentar mais coisas aqui. Às vezes eu acrescento mais cheiro verde. Então fica ao critério de cada um querer colocar algo mais. Eu vou colocar, para ele não ficar tão branco, um pouquinho mais de colorau, né? Eu não tenho páprica defumada, só tenho colorau, então vai ser o colorau mesmo, tá certo? Então eu vou refogar essas carnes aqui e vou deixar que já tá quase no ponto de eu jogar o mocotó junto com o tempero e volto pra vocês. Bom, aí está, ó, as carnes praticamente toda selada. Já coloquei o mocotó, já escaldado, bonitinho, limpinho, né? Que é importante a gente fazer essa limpeza. A minha água já tá quente, como eu falei anteriormente, torno a repetir. Isso facilita muito na questão do cozimento, ele fica mais rápido, né? Então eu venho com o meu tempero caseiro, que é esse aqui. Eu faço, ó. Eu tô com uma mão só, tá, gente? Por isso que eu tô mostrando assim, pra não ficar também toda hora tocando a câmera. Lembrando que eu coloco também louro. Eu peguei essa quantidade porque as folhas estão bem pequenininhas, tá? Mas se tiver folha grande, geralmente eu boto 2 ou 3. Então eu vou colocar o meu tempero aqui. Esse tempero, a gente tem que sempre pegar uma colher limpa, tá? Pra tá colocando ele, usando ele na hora do cozimento dos alimentos, tá? Do tempero dos alimentos. Então, é bom a colher estar limpa, bem seca, para não estragar. Já tenho mais de 15 dias que eu fiz esse tempero. Olha a quantidade. Duas. 3 pra mim é o suficiente para essa quantidade de feijão que eu vou fazer. Acho até muito, mas pra mim é o suficiente. As folhas de louro. E vamos refogar tudo isso aqui. Gente, sobe um cheiro tão gostoso. Ó. Sempre, gente, em fogo baixo, tá? Em fogo baixo. Como eu falei, tá vendo que tá bem verdinho? Porque leva muitas folhinhas verdes, que é hortelã grosso, hortelã miúdo. Eu vou fazer pra vocês esse tempero e aí vocês vão ver tudo o que eu coloco. Cebola roxa, cebola branca, né? Então, esse tempero aqui, ele é muito completo e dá um sabor espetacular na comida. E aí, eu vou deixar refogando aqui e quando estiver pontinho, vou botar o colorau, tá? Pra poder dar um gostinho. E quando ele estiver bem refogado, eu volto aqui com vocês. Uma colher de sopa não, de chá. De sobremesa, na verdade. Essa daqui eu deixo sempre dentro dos meus temperinhos, que são os potinhos de vidro. São excepcionais, adoro, ó, pra pegar.
Para ajudar a refogar ainda mais, que eu quero, ai, desculpa aí, né? A fumacinha, pra gente refogar ainda mais tudo isso aqui. Mas, como eu falei, né? Quanto mais a comida refogada, mais sabor tem. Tá, é bonito, né? Ó, nossa. Aí vou colocando, secou esse caldinho aqui, coloco mais um pouquinho de água, tá? E assim vou fazendo até eu colocar o feijão. Aqui eu já tirei a primeira água, né? Que foi a água que tava com vinagre. Tá? E vou escorrer. Já catei, tá, gente? Eu gosto de catar sempre o feijão. Mesmo que suba alguma coisa ou outra. Eu gosto, né, de estar catando. Às vezes vem uma pedrinha, algo assim, uns milhos. Não sei se vai acontecer com vocês. Mas eu lavo bastante em água corrente, tá? Pra poder tirar todo o excesso do vinagre ou limão, também tem essa opção, tá? Pra vocês botar de molho aí, que ajuda, né? Na questão dos gases. Aí eu lavo direitinho. Escorro. Aqui. Quem é mais assim, vai fazendo as coisas e lavando. Eu não consigo fazer nada com a pia bagunçada. Eu gosto de fazer tudo com a pia assim, ó, arrumadinha. Os pratos que eu vou usando, eu vou lavando, tá vendo? Com a panela ali que eu escaldei as carnes, né? E aí a gente vai fazendo. E o feijão tá, e as carnes estão ali refogando. Já tá na hora já de colocar o feijão também para eu adiantar meu lado. Mas ficou aproximadamente uns 15 minutos refogando nesse tempero aqui. Eu coloquei apenas água uma vez e vamos dando andamento ao processo, né? Eu vou colocar tudo junto, porque o feijão, como eu falei, é um pouquinho duro. Eu acredito que essas carnes junto com o feijão vai dar um sabor maior. Como eu refoguei bastante, vai ficar ok a carne, o mocotó, tudo junto com o feijão, tá certo? Aliás, eu vou colocar um pouco, nem que saiba 10 minutinhos aqui essas carnes para amolecer, porque elas ainda estão duras, o mocotó ainda não tá do jeito que eu gosto. Então eu vou cobrir essas carnes aqui com a água quente, ó. Tá vendo que o mocotó ainda tá bem durinho? Então eu vou cobrir essa água, ou esse
essas carnes com água quente, né? Vou colocar mais ou menos por 10 minutos aqui na pressão. E como eles refogaram já tem um tempinho, ainda tá... As carnes estão meio duras, ó. Então, eu vou colocar aqui na pressão e volto na hora que eu colocar o feijão com vocês. Já tirei o mocotó da pressão, ficou o mocotó não, as carnes da pressão, né? Não só o mocotó. Pra mim já tá bom, levou 15 minutos. Então agora eu vou acrescentar o feijão e ver a quantidade de água que eu vou colocar necessária para o cozimento. Vou colocar também mais 15 minutos o feijão. Caso eu veja que tem necessidade de mais tempo, eu coloco mais 5, tá ok? Se estiver escuro, desculpem, porque realmente tá... Eu abri até a janela, mas não melhorou muita coisa não. Vou acrescentar aqui, ó, todo o meu feijão. Ver a proporção de água que eu vou acrescentar nele. Acredito que não muito, porque não é muito feijão. Gente, tá um cheirinho tão gostoso. Lembrando que eu não coloquei sal. Eu vou ajustar depois que tiver tudo cozido, porque como as carnes eu não dormi de um dia pro outro e eu só escaldei 2 vezes, geralmente eu escaldo 3, mas escaldei 2 vezes justamente para evitar colocar sal. Então, minha comida é muito fria de sal, tá, gente? Deixar isso bem claro pra vocês. Eu posso acrescentar um pouquinho mais de água. Aí está, vou acrescentar um pouquinho mais de água para poder ajudar no cozimento. Lembrando que o feijão tava de molho, por aproximadamente 2 horas. Eu acho que essa quantidade de água é o suficiente, ó, para o cozimento dele. Então, eu vou fechar e esperar aproximadamente aí 15 minutos. Já já eu mostro pra vocês. Aí está, amores, o resultado do feijãozinho. Delicioso, maravilhoso. Não precisei colocar mais sal. Já experimentei. Tudo muito bem cozido, ó. O mocotó tá saindo soltinho. Fiz com o que eu tenho em casa, tá, gente? Pode ser feito, quem não quiser fazer com... as carnes, pode refogar o feijão com tempero, né? Eu vejo muita gente fazendo aí também só o feijão com sal para armazenar e colocar no congelador. Eu acho assim mais prático. É o meu jeito de fazer, é o jeito que eu gosto. Muito bonito, por sinal, tá vendo? Muito maravilhoso. E aí é só tirar e reservar. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça com o que você tem em casa, que foi justamente o que eu fiz. Eu fiz com aquilo que eu tenho, né? Coloque amor naquilo que você faz, que tudo vai dar certo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.